Ok, eu já entendi o que é a birra, já entendi a questão do desenvolvimento, mas afinal de contas, o que é que eu faço nessa hora? Como é que eu faço para essa criança parar e se acalmar? Essa é a principal dúvida de vocês quando vocês buscam esse tipo de conteúdo. Um dia foi também a minha dúvida. Um dia eu também entrei aqui no canal do YouTube e digitei birras, o que é que eu faço? E esse é o vídeo que eu vou trazer para você o que você faz e principalmente o que você não deve fazer. Porém, se você não assistiu ainda ao vídeo anterior desta série, onde eu estou explicando tudo o que é a birra e como ela acontece no cérebro da criança, eu peço para que você pause esse vídeo agora, vai lá na playlist Curso Gratuito Birras Nunca Mais e assista o vídeo anterior, porque ele vai fazer mais sentido para você com tudo que eu vou falar aqui agora, tá bem? Eu vou começar com o que você não deve fazer. Se você conseguir não fazer uma dessas três coisas, você já vai estar na metade do caminho para o sucesso no final dessa situação. Primeiro, controle o impulso de querer ficar falando com o seu filho nesse momento. Se você está no momento em que a criança está chorando, gritando, discutindo com você, que ela está naquele momento de explosão emocional. Se você está naquele momento dando um sermão, pedindo para ele parar, pedindo para ele se acalmar, ou então tentando se explicar o porquê você disse não, porquê não pode, porquê agora ele tem que ir embora ou alguma coisa assim, esse momento não é a hora de você ficar falando com o seu filho. É o famoso zipa na boca. Você precisa aprender. A primeira coisa mais importante aqui é aprender a controlar o impulso de ficar falando com a criança na tentativa de fazer ela parar ou de fazer ela se acalmar. Lembra do que eu disse no vídeo anterior? Ele não está te ouvindo. O mais importante agora é você falar o mínimo possível. E a minha maior motivação para que essa seja a primeira coisa que você deve evitar, nem tanto tem a ver com o fato do seu filho não estar te ouvindo. A minha motivação principal é você. Eu estou preocupada com você, com o seu cérebro. Lembra que eu disse para você no vídeo anterior que o nosso cérebro, ele reage às coisas que acontecem através dos sentidos? Pois é, o mesmo acontece com você. Então, nesse momento, o seu cérebro, ele está reagindo àquilo que ele está percebendo no ambiente através dos sentidos. Então, você tem tanto os sentidos da visão muito ativo e os sentidos da audição, porque naquele momento você está vendo aquela cena do seu filho fazendo aquela birra. E quanto mais você tenta fazer-se ouvida pelo seu filho, mas ele não responde positivamente ao que você está pedindo, ao que você está falando, ao que você está explicando, mais você se sente frustrada, impotente, mais nervosa você fica. Fala se não é verdade. Quando a gente não consegue se fazer ouvir, quando a gente sente que a gente está falando, mas a criança não ouve a gente, mais nervosa a gente fica. E por que que isso acontece? Porque a sua área do cérebro, que é uma área mais emocional, ela está mais ativa do que a área racional. Então, nesse momento, você está mais nervosa do que pensando racionalmente sobre o que você deve fazer. E nesse momento, eu preciso que você esteja pensando de forma consciente, sabendo o que você vai fazer. Quais são os passos que você vai dar. Só que se você estiver desregulada, se você estiver muito nervosa, frustrada, se sentindo impotente, porque você não consegue fazer o seu filho te ouvir, menos você vai estar pensando racionalmente, menos você vai conseguir fazer aquilo que eu vou pedir para você fazer. Ou seja, você vai entrar de novo numa situação em que você vai perder o controle e depois vai se sentir exausta, frustrada e culpada. Então, eu preciso que nesse momento você fale o mínimo possível. O seu filho não está te ouvindo, isso é verdade, mas o principal motivo de você não ficar falando é para que o seu sistema nervoso não fique emocionalmente desregulado por ele não estar te ouvindo. É para que você se mantenha no controle da situação. Segunda coisa, jamais ceda a birra. Lembra quando o seu filho, ele era um bebezinho ali na casa do 1 ano e meio, 2 anos, e você deu para ele aqueles brinquedos que vêm com pecinhas
para serem encaixadas no brinquedo. Então tem um triângulo, um quadradinho, um círculo, e aí a criança ela vai encaixando aquelas pecinhas no brinquedo. Lembra que nas primeiras vezes que ele pegou aquele brinquedo, ele tentava encaixar as peças no lugar errado e ele nunca conseguia acertar? Mas teve um dia em que ele pegou uma pecinha e ele colocou essa pecinha no lugar certo. Ele colocou o quadrado no lugar correto. E naquele momento, o cérebro dele associou e interpretou que aquela pecinha, naquela cor, naquele formato, cabe certinho naquele buraco. É exatamente isso que acontece quando você cede a birra do seu filho. O cérebro do seu filho, ele está o tempo todo interpretando as suas respostas, o que está acontecendo, e ele está o tempo todo associando. Então, do mesmo jeito que o cérebro dele interpretou e associou que aquela pecinha deu certo naquele buraco, quando você cede a birra do seu filho ao que ele está pedindo, o cérebro dele também associa a sua resposta a ele ficar livre daquele desconforto que ele está sentindo. Então, por exemplo, se você diz para o seu filho assim, já está na hora de ir embora do parquinho. E aí ele pede que não, ele começa a chorar, ele faz aquela birra, ou ele fala mais um pouquinho, agora não, eu não vou. E aí você vira para ele, naquele momento que ele tá chorando, que ele tá fazendo aquela birra, você vira para ele e fala, tá bom, mais 5 minutinhos, ok? Adivinha o que aconteceu? Ele associou que toda vez que ele ouve através, né, dos sentidos, eu sempre vou repetir isso para você decorar. Toda vez que ele ouve o seu não, ele percebe que aquilo gera algo que é um desconforto no corpo. Então, ele percebeu que o seu não gera um desconforto, mas ele também interpretou e associou que se ele chora, ele pede, ele insiste, ou se ele tem aquela cena, aquele tipo de comportamento, você cede. Só que o problema não é que você cede. O problema é que você tira aquele desconforto do peitinho dele, do coração dele, do corpinho dele. E o que ele quer é parar de sentir aquele desconforto, que no caso pode ser uma frustração, uma raiva, né, uma tristeza. Então ele percebe que o seu não gerou um desconforto, mas que ele teve um determinado comportamento e que esse comportamento gerou uma resposta sua e que essa resposta sua livrou ele daquele desconforto, aliviou. Então, assim como foi um dia com aquela pecinha de brinquedo, o cérebro dele associou o que funciona e o que não funciona. O que dá certo com a minha mãe? O que não dá certo? O que eu faço para acabar com essa sensação de frustração, com essa sensação de medo? Ah, se eu faço isso, essa frustração continua, esse sentimento continua. Se eu faço aquilo, isso para, isso cessa. Então, esse é o ponto principal. Você não pode ceder à birra do seu filho, por mais justo que seja o pedido dele. Lide, mas nunca, eu não estou dizendo que você tem que ser inflexível. Eu estou dizendo que, na maioria das vezes, se você vai se avaliar aí, presta atenção. Se na maioria das vezes que o seu filho chora, que seu filho está em público, que você sente vergonha pelo que está acontecendo, você cede para que ele pare, e ele, toda vez que você cede, ele para. Se o seu filho ele está permanecendo num comportamento toda vez que ele entra numa birra ou ele chora, é porque esse comportamento no cérebro dele funciona. Ninguém permanece num comportamento que não está funcionando. Você é a mesma coisa, você repete as mesmas ações porque você sabe que aquilo funciona. Então, o seu cérebro sabe o que ele deve fazer da próxima vez quando aquela situação acontecer. Então, você vai avaliar aí. Não quer dizer que todas as vezes você vai ser rígida e dizer não é não e ponto. Não. Você vai observar se na maioria das vezes você sempre cede. Se você sempre cede, provavelmente o seu filho sempre repete o mesmo comportamento. Se ele sempre repete o comportamento, é porque para o cérebro dele, para ele, aquilo está funcionando. E ele vai continuar repetindo, por que ele não vai fazer algo que
tá funcionando e que tá dando certo. Outro ponto importante aqui, quando eu digo que você não deve ceder, é que não é o ceder ou não ceder. O problema é o momento em que você está cedendo. Se você está cedendo no momento que ele está chorando, no momento em que ele está pedindo, implorando para você, fazendo aquela cena, essa é a questão. Ele tem que associar que tá tudo bem, às vezes, você ceder. E você vai ceder algumas vezes. Mas ele não pode interpretar que isso só acontece no momento em que ele chora, que ele esperneia, que ele faz determinado comportamento. Porque ele sempre vai associar aquele comportamento à resposta positiva sua. Terceiro ponto: jamais distraia a criança. Sabe aquela cena que você tá no supermercado e aí você passou 40 minutos, 1 hora fazendo uma compra, lidando com a criança ali no carrinho ao mesmo tempo, com aquele monte de estímulo, e aí você vai pro caixa e bem no caixa tem aquelas gôndolas com tudo de mais estímulo para a criança. E com isso, ele começa a te pedir tudo que ele tá vendo. E ele te pede um chocolate, ele te pede um brinquedo, e aí você fala para ele que agora não, que você já comprou, que tinha que comprar, que vocês estão indo para casa almoçar e que se ele comer esse chocolate vai estragar o almoço, então não, agora não. E aí com isso ele começa a chorar, ele começa a ficar frustrado, começa a ficar triste, começa aquela cena que você conhece muito bem. E aí, esse outro adulto que tá com você, ou você mesmo, pega a criança no colo e sai com ela da fila do caixa e vai mostrando para ela, olha o passarinho, olha a bexiga, olha, vamos lá ver aquele carro, olha aquele negócio ali. E aí você começa a distrair a criança para que ela não perceba o que ela está sentindo ou para que ela não tenha que lidar com aquele não que você disse para ela. Tudo que eu vou ensinar aqui para você, tanto nesse canal ou tanto nessa série, é sempre para um objetivo, para um fim. Qual é esse fim? Ensinar os nossos filhos a aprender a se regular emocionalmente. É eles se tornarem adultos emocionalmente saudáveis e que sabem tomar boas decisões apesar da dor, apesar da frustração ou do sofrimento que estão sentindo. Então, quando você distrai a criança nesse momento em que ela está sentindo aquela sensação, aquele desconforto, você está tirando a oportunidade dela de aprender a tolerar e aprender a lidar com aquilo. Aprender, por exemplo, a descobrir que não existe emoção que dure para sempre, que ela não vai morrer só porque ela não teve aquilo que ela queria. Você está tirando dela essa oportunidade. As primeiras vezes em que uma criança começa a ter acesso às emoções é quando? Justamente nessa fase, 1 ano e meio, 2 anos. Nesse momento, a criança ela começa a ter acesso àquelas emoções. E aí, esse momento em que o corpinho dela reage a tudo que acontece no ambiente com emoções muito explosivas e fortes, é justamente o momento para a criança experimentar e conhecer aquilo que ela está sentindo, para que ela aprenda a lidar com aquilo que ele está sentindo, que ela está sentindo. Eu vou trazer para você uma cena final de como que é um adulto, um jovem, né? Eu vou pôr aqui um adolescente, tá? Um jovem adolescente que nunca aprendeu a lidar com as emoções e que sempre foi direcionado ou distraído para não conviver e não olhar para aquilo que ele está sentindo. Olha o tipo de resultado que essa distração pode causar na criança. Imagina que você tem uma menina. E essa menina, ela é jovem, adolescente, sei lá, seus 17, 18 anos, e ela tem um namoradinho dela. E o namorado dela diz pra ela que, olha, vamos fazer tal coisa no final de semana, vamos em tal lugar, o que você acha? E ela até sente alguma coisinha dizendo pra ela que ela não tá muito afim de fazer isso. Só que o namorado dela insiste, ele é muito bom de lábia. E ele insiste, e ele fala assim, não, você quer sim, você tá aí com medo, sua mãe que não deixa você ir. E aí ela sente um incômodozinho, só que na verdade, ela nunca aprendeu a olhar pra aquilo que ela tá sentindo. Na verdade, ela nem sabe o que é que ela quer, o que é que ela não quer. Então, quando ela ouve essa vozinha dentro dela dizendo, eu acho que eu não quero fazer isso, mas ela não sabe direito olhar para dentro, ela nunca teve a oportunidade de prestar atenção no que ela sente, em como ela sente, o que é aquilo que ela está sentindo, como que ela lida com isso, qual resposta assertiva ela dá, apesar daquilo que ela está sentindo, mas ela está com tanto medo do namorado rejeitar ela, e ela cede.
Quantas de nós já não ouviu essa história ou viveu essa história? Viveu a história de que os outros, o namorado, os amigos, as amigas, sabem e conseguem influenciar muitas nossas decisões, apesar da gente sentir algo dentro da gente dizendo pra gente não fazer tal coisa. Mas aí as pessoas convencem a gente, as pessoas falam pra gente o que é que a gente tá sentindo na verdade. Como se a gente mesmo não soubesse o que é que a gente tá sentindo. E de fato, uma criança que não tem acesso às emoções internas, que não olha pra dentro, provavelmente vai ser um jovem ou um adulto que não sabe reconhecer o que é que quer e o que é que não quer. A mesma coisa, vamos inverter aqui, né? Um menino, você tem um filho, ele tem seus 19 anos, 20 anos, e os amigos da turma, ele tá assim naquele momento em que, essa é uma fase também do nosso cérebro, que aos 18, 19 anos, a gente tem muita vontade de fazer coisas arriscadas, né? Desafiar. Então, ele tá naquele momento de querer ser aceito pela turma dele, e aí os amigos dele vão e sugerem pra ele que ele tem que fazer tal coisa que, de novo, ele ouve, ele sente uma vozinha dentro dele dizendo que não é pra ele fazer aquilo, que aquilo não vai dar bom. Mas ele tá tão desesperado pra fazer parte da turma, pra ser aceito pelos amigos, ele não quer parecer distraído ou distante, né, excluído dos amigos, diferente, que ele não ouve essa vozinha. E essa vozinha dentro dele é uma parte interna dele muito humana, muito sensível e que tem uma sensibilidade de proteção, inclusive, pra dizer pra ele, olha, se isso tá te gerando tal sentimento de medo, de pânico ou de dúvida, é porque você não deve fazer isso. Se isso está te gerando desconforto, se o seu corpo inteiro tá pedindo para você não fazer, ouça o que o seu corpo tá dizendo. Ouça o que você está sentindo. Presta atenção nos sinais e não vá com seus amigos. Mas ele não consegue. Por quê? Porque ele também nunca aprendeu a olhar para aquilo que ele tá sentindo. Vocês entendem como é importante e como é assim, prejudicial, sabe? Falar pra gente distrair as crianças quando eles estão sentindo essas frustrações. Essa necessidade que, inclusive, a gente tem de se livrar daquela emoção, daquela sensação, é porque a gente nunca aprendeu a olhar pro que a gente tá sentindo. Esse desconforto que muitos pais, e eu me incluo nisso, muitos pais e mães sentem por não conseguir ouvir o choro do filho, por não lidar e querer imediatamente que aquilo acabe, que aquele choro, que aquela birra acabe, que aquela coisa, é porque na verdade a gente está desesperado para fazer com que aquele desconforto que a gente está sentindo interno também acabe. Mas é do mesmo jeito que os nossos filhos, por serem muito crianças, não têm as habilidades necessárias para tolerar o desconforto, nós que somos adultos e já temos essas habilidades, ainda assim não temos a capacidade de tolerar o desconforto. E a gente quer imediatamente calar a criança, distrair ela e cessar aquela explosão, aquela birra, porque aquilo gera na gente um desconforto muito grande. Então, quando eu falo pra você, nunca distraia o seu filho, é porque quando você tá distraindo o seu filho, você tá tirando dele a oportunidade de conhecer e de tolerar o que ele tá sentindo. E dele entender que ele sabe sobre si. Ninguém sabe mais sobre o que ele sente do que ele mesmo. Então, quando um namorado, uma namorada, um amigo ou uma amiga tentar convencê-lo de que aquilo que ele tá sentindo não é aquilo que ele tá sentindo, que ele quer sim, na verdade, ele sabe muito bem se conhecer. Eu sei de mim, eu já senti isso. E se eu já senti isso, eu sei como eu devo reagir. E eu sei qual resposta e qual ação eu devo ter. Então, esse saber de si, ele vem muito desse lugar de experimentar, de se familiarizar. Aquelas emoções não é algo estranhas para ele, ele já vem ao longo da vida sabendo, experimentando, sentindo, lidando com aquilo. Então, esse terceiro passo, ele é extremamente importante. Nunca distraia a criança ou fique naquela ânsia, necessidade gigante de querer cessar e acabar com aquilo. Agora vamos ao que você deve fazer. A primeira coisa que eu coloco aqui é: saia de cena. Eu chamo isso de pausa respeitosa. A pausa respeitosa, ela é uma prática com 6 passos e ela tá dentro, esses passos detalhados, tá dentro do SOSI, do SOS Infância, que é o meu curso mais completo para pais, que ainda está sendo gravado e logo vai estar disponível aqui para vocês. Se eu pudesse escolher apenas uma ferramenta para que você pudesse praticar e isso fosse melhorar em todos os sentidos a sua vida, essa seria a ferramenta, a pausa sagrada, de tão poderosa que ela é. Essa foi a primeira ferramenta que eu utilizei com essas questões todas da maternidade e de lidar com as emoções do meu filho e com as minhas próprias emoções. Eu desenvolvi ela através também de outros ensinamentos, por isso que eu criei esses 6 passos, mas eu vou trazer para você esses 2 passos aqui. Quais são esses passos? Primeiro, interrompa o controle, o impulso do controle. A primeira coisa que você tem que ter em mente na hora que a birra do seu filho está acontecendo é o seguinte:
Eu não tenho controle sobre o outro. Eu só tenho controle sobre mim mesma. Você precisa aprender a interromper a compulsão de querer controlar o que está acontecendo. E eu sei que essa é a primeira coisa que passa na sua cabeça quando a birra do teu filho está acontecendo. Primeira coisa que você quer fazer é ter o controle sobre aquilo. Mas a única coisa que você tem controle é sobre si mesma. Então aí você vai para o passo 2, que é o saia de cena. Quando que você vai sair de cena? E o que eu estou dizendo com sair de cena? Novamente, lembra, o nosso cérebro, ele reage ao que está acontecendo através do ambiente. Então, o seu cérebro, ele está reagindo à visão ali do seu filho no chão, gritando, ou da vergonha que você está sentindo em público pelas pessoas que estão te olhando. Então, você precisa, de alguma forma, meio que tirar o foco do seu cérebro para aquele gatilho que, de alguma forma, desperta em você reações e emoções muito fortes. Mas que o problema não é a emoção, o problema é o que você faz com ela depois. Então, o mais ideal é que você consiga sair de cena, tirar o foco daquela cena que você está vendo. Eu vou citar duas situações para que você consiga verificar o que é possível para você. E quando que você vai usar ela? Você vai usar esse sair de cena quando você ainda não tem a habilidade treinada de se autorregular, mesmo diante do seu filho tendo aquela crise. Eu fui essa mãe. Eu acho que eu usei a pausa sagrada durante uns 2 anos da minha maternidade, quando eu descobri isso. E até hoje, às vezes, eu utilizo. Mesmo que meus filhos estão um pouquinho grandes, né? O Anthony tá com 7 anos e a Alana com 4. Mas sempre que eles estão ali brigando, ou tá acontecendo alguma coisa e aquilo mexe muito comigo, eu utilizo a pausa sagrada. O que é a pausa sagrada? Vamos imaginar dois ambientes, tá? O primeiro ambiente é que você está na sua casa, então é um lugar seguro, né? Os seus filhos não estão expostos. Se você, por exemplo, tem um bebê, aí eu tô dizendo tipo, só tá você e o bebê na sua casa, né? Que é o que aconteceu muito comigo, né? Meu filho de 2 anos e eu. Então, assim, só tá você. Garanta que você vai sair daquela cena, vai ir pro ambiente do lado, sabe? Vai pro cômodo do lado. Mas que você vai deixar o seu filho seguro, tá? Então, garanta que ele vai estar num lugar ou num ambiente em que ele não possa quebrar nada ou nem se machucar. Então, se você quiser, por exemplo, pôr ele no berço, ou se você quiser ir pro ambiente do lado, mas onde você possa visualizar ele, mas o mais importante é você sair de cena se você for o tipo de mãe, o tipo de pessoa que ainda não aprendeu a habilidade de se manter calmo mesmo diante daquela birra. Se você está nesse processo, você tem que reconhecer as suas limitações e reconhecer que você ainda não aprendeu a se regular diante daquela cena. Você fica tão nervosa ou mais nervosa do que o seu filho. Então, saia de cena. Duas coisas aqui que é importante. Eu sei que tem muitos profissionais que são contra essa ferramenta, porque falam assim, mas você vai sair, né, vai deixar a criança, abandonar a criança e ela vai se sentir abandonada por você no momento em que ela mais precisa, é o momento que ela tem que estar com conexão e apego com você. Sim, é verdade, tudo isso pode acontecer, com toda certeza, pode acontecer. Mas eu tenho uma visão também sobre isso. E eu tenho uma questão de gerenciamento de riscos. E eu olho o seguinte: o que é pior para que eu consiga lidar na minha vida? Se eu colocasse essas duas coisas na balança, o que é pior? O que pesa mais? E na minha concepção, e assim, ó, de todas as famílias que eu já atendi, sempre que eu orientei a mãe a fazer isso, até ela ficar mais confortável com o desconforto do filho, todas que fizeram esse processo entendem quanto isso é valioso e o quanto é bom. Então, eu avalio o seguinte: o que é pior? Pior é eu sair dali de cena por uns momentos, e eu vou te ensinar como que você faz isso de uma forma menos prejudicial até, ou é pior você estar ali com o seu filho, nervosa, brava, irada, gritando, violentando ele fisicamente às vezes, e até verbalmente e até fisicamente. O que é pior? Na minha concepção,
Eu me conhecendo e sabendo que eu tenho um linear muito pouco de paciência, que eu tenho a emoção da raiva muito forte dentro de mim, eu sei que eu tenho o autoritarismo, eu já utilizei da força com o meu filho, da violência com o meu filho. Então, para mim, o que é pior é eu estar ali diante dele, sabendo que em qualquer momento eu posso gritar, violentar. Então, assim, eu acho, na minha visão, que é melhor entre os dois danos, eu prefiro lidar com esse dano do que com esse dano. É muito pior você estar diante do seu filho totalmente descontrolado do que você se retirar. Do que, por exemplo, você dizer assim pro seu filho: olha, eu não estou conseguindo ficar calma. Você tá nervoso, eu vou ali, sei lá, né? Eu ia pro banheiro. A mamãe vai pro banheiro, vou me acalmar e já já eu volto aqui. Eu vou me acalmar primeiro, mamãe vai pro quarto e eu já volto aqui. Então, saia de cena, sabe? Eu ia pro banheiro, eu colocava a mão no meu peito, eu respirava, eu tentava me acalmar, eu me perguntava por que eu tô tão nervosa, por que eu não consigo lidar com o choro do meu filho, o que tá me incomodando, do que eu tô com medo, do que eu tô fugindo. Eu conversava com esse meu eu que tá desesperado, com essa parte minha que tá desesperada. E essa minha parte que é adulta, que é mãe, sabe? Ia lá e acalmava essa parte minha que tá desesperada. Por controle, por querer cessar aquilo. Então eu respirava, me acalmava, eu falava, ok, eu sou adulta, eu consigo ter autonomia sobre as minhas decisões, sobre o meu comportamento. O meu filho não. Essa cena, isso que está acontecendo, é um pedido de ajuda. Eu preciso me acalmar para que eu possa ajudar ele. Ele não está me ferindo, ele não está me desrespeitando, ele não está me afrontando, ele só está experimentando uma emoção. Então eu respirava, me acalmava, coisa de 2 minutinhos assim, 3 minutos, eu estava melhor. E a criança? Muitas vezes, gente, o meu filho ficava na porta do banheiro batendo na porta. E eu lá, chorando, me acalmando, respirando. Até que eu conseguia sentir que eu estava um pouquinho mais no controle, sabe, racional, que eu estava um pouquinho melhor. Eu abria a porta, eu conseguia pegar ele no colo e fazer todas as etapas sobre conexão que eu vou ensinar logo mais para vocês. Mas nesse momento, eu não era uma boa mãe para estar ali com ele, sabe? Eu não ia conseguir ajudá-lo, muito pelo contrário, eu ia piorar. Mas vamos imaginar que você é essa mãe que não consegue de jeito nenhum sair de cena e deixar o seu filho, tá? O que você pode fazer? Vira, olha para o outro lugar, sabe? Olha para a janela, tenta visualizar alguma coisa, pega um copo de água, bebe um copo de água, tenta tirar. É isso que você tem que prestar atenção. Você tem que entender que quando a gente está com as emoções muito aflorada, o nosso foco ele estreita, né? Então o seu foco ele vai estreitar apenas para aquele choro do seu filho. Então o que você tem que fazer é abrir o foco. E quando eu falo abrir o foco é igual uma lente, né? Você dá zoom out, você abre isso para você olhar outras coisas. Tira a visão, tira os sentidos da visão e da audição daquela cena. Então vira para o lado, olha alguma coisa, sabe? Conversa mentalmente com você, respira. Se você quer ficar na presença do seu filho, ao menos desvia os sentidos da visão daquilo que você está vendo. Isso já vai ajudar bastante. Agora vamos imaginar que você está num ambiente externo, né? Num supermercado, num shopping, na casa de alguém, alguma coisa assim. Você tem duas opções. Ou você pede, se você tiver com um adulto, você pede para que o adulto fique com a criança para que você possa se acalmar. Ou você pode fazer o que, por exemplo, eu fiz muitas vezes. Por exemplo, no supermercado. Muitas vezes eu deixava o carrinho ali do lado, catava o meu filho no colo, ia já respirando, conversando comigo mentalmente, zipa na boca, nada de falar com a criança. Eu ia pro banheiro do lugar. Pegava, colocava ele sentadinho em algum lugar, respirava, passava uma água em mim, conversava comigo, ou então eu pegava ele e eu levava ele para dentro do carro, se eu estivesse no supermercado, por exemplo. Ia lá, sentava, colocava ele na cadeirinha, sentava no banco e falava, calma, deixa eu me acalmar. E eu falava, filho, você tá muito nervoso, mamãe tá muito nervosa, assim que nós nos acalmarmos, a gente volta lá. Então, esse sair de cena, basicamente, é você dar uma pausa.
uma pequena pausa. Vai lá, imagina essa cena que eu tô te contando como uma cena de um filme. E aí você vai lá e aperta, sabe, o play, dá uma pausa, para tudo. Nada vai acontecer de tão ruim, sabe? Que pode acabar com a vida de vocês se você esperar 5 minutos a mais para tomar uma atitude. Você vai tomar uma atitude, você vai ajudar o seu filho, você vai corrigi-lo, mas não necessariamente você é obrigada ou tem que fazer isso imediatamente que a coisa está acontecendo. Se você não está apta para fazer isso, o melhor que você pode fazer é simplesmente não fazer nada. E nesse caso, nada é diretamente relacionada à criança, àquela situação. Entenda que você não pode controlar o outro, mas que você pode controlar a si mesmo. E o melhor que você pode fazer por você nesse momento é se controlar. Então tá tudo bem você esperar 5 minutinhos até você voltar a si. E aí sim, você vai lá e ajuda o seu filho. Acredita em mim. O mundo não vai acabar, ele não vai morrer se ele ficar chorando por 2, 3 minutos até que você consiga voltar e se acalmar. E por experiência própria, viu? Vai chegar um dia que de tanto você fazer essa pausa, você vai dar conta de fazer essa pausa mentalmente, internamente, mesmo na presença do seu filho. E eu, sabendo exatamente como a raiva acessa em mim, se você visse como eu fico com raiva, e sabendo como hoje eu lido com isso, você ia acreditar que de fato você também é capaz. Eu falo, eu falo para todo mundo, se eu conseguir, qualquer mãe consegue. E você também consegue. Confia. Você só precisa de treino. Vai repetindo isso algumas vezes. Você vai ver que você vai ficar cada vez mais capaz, cada vez mais capaz de tolerar o seu desconforto e o desconforto do seu filho.